Olá, Brasil! Olá, meus queridos alunos! Depois da gente já ter tido algumas aulas onde a gente falou inicialmente anatomia e fisiologia do sistema respiratório, a gente falou das principais doenças que também estão relacionadas com o sistema respiratório e é nessa via que a gente vai continuar. Falamos na última aula sobre asma e pneumonia e a aula de hoje a gente vai falar sobre câncer. Vai ser o câncer de boca, traqueia e pulmão, tá? Então são tipos de câncer que normalmente acomete boa parte da sociedade, vocês vão ver isso, onde a gente vai falar um pouco também da epidemiologia, mas é uma aula um pouco longa. Imagina, a gente falar muito sobre câncer relacionado a toda essa parte respiratória que está dentro da nossa primeira metade desse módulo, para que depois a gente comece a falar um pouquinho mais sobre o sistema cardiovascular. Vamos deixar de conversa mole, vamos iniciar a nossa aula de hoje, tá? Então, ó, a nossa aula de hoje, a gente vai iniciar ela, abrir aqui já mostrar as nossas imagens. Aula de câncer de pulmão e traqueia e boca, tá? Aula de sistema respiratório e cardiovascular. Para que a gente tenha um bom entendimento da aula, eu preciso que vocês aprendam alguns conceitos básicos, tá? Então vamos lá. Primeiro, câncer. O câncer ele vem do grego caranguejo, é o termo genérico para neoplasma maligno. Calma que eu tenho já o conceito de neoplasma, tá? Carcinoma. Carcinoma é um termo que vocês vão me ouvir falar demais. Carcinoma também, que é de carcin, caranguejo, mais o sufixo de tumor, que é oma. Por exemplo, um osteoma, um tumor ósseo, na região óssea lá, um carcinoma, um osteosarcoma. Então, a gente tem diversos tipos de tumores. Neoplasia. Neoplasia nada mais é do que uma neoformação. Neoformação, a patologia que resulta na formação do neoplasma, que são tecidos novos ou alguns tumores. Então, basicamente, já nesses três itens aqui, a gente já começa a entender um pouco mais do que é o câncer. Então, ó, neoplasma, formação de neoplasma, neoplasia, câncer, o que é isso? Vamos entender agora o que é o neoplasma. Neoplasma é uma massa ou tecido cujo crescimento não é compatível com os tecidos normais. Pode ser benigno ou maligno. Então, opa, eu estou vendo que tem um crescimento anormal de tecido em determinada região do indivíduo. É câncer, professor? Não necessariamente, tá? Até porque os tumores, eles são considerados também, ó, tumor, todo aumento anormal de um órgão. Todo tumor é um câncer? Não, nem todo tumor é um câncer, até porque vocês já sabem, vocês já ouviram muitas vezes. Existem tumores que são benignos. Ah, eu estou com um tumor no meu pulmão. Olá, doutor, o tumor é benigno ou é maligno? Não, fica tranquilo, é benigno. Não, fica tranquilo, é maligno. Ah, como é que a gente vai ficar tranquilo? Será que eu tenho um câncer e tal? Dependendo, hoje em dia, pessoal, o tratamento e toda a tecnologia em volta do próprio câncer está muito mais avançado, né? Há 20 anos atrás, até mesmo, até 10 anos atrás, a gente não tinha tantas substâncias, a gente não tinha tantos meios e tantos artifícios para poder tratar o câncer, esses artifícios que a gente tem hoje de forma até um pouquinho mais acessível. É lógico que dependendo da localidade, dependendo de onde a gente viva, pode ser um pouco mais difícil. Porém, pode ser que a gente consiga até mesmo de uma forma mais tranquila quando a gente muda um pouquinho entre as regiões. Além disso, biópsia. Vocês vão ver, eu vou falar para vocês agora já, para que eu possa ter um diagnóstico fechado de câncer, eu preciso dessa biópsia. O câncer, pessoal, ele tem diversas características bem particulares. Por exemplo, o câncer de boca. Se você sentir o cheiro de um indivíduo que tem câncer de boca, daquela lesão ali, pode ter certeza que você vai passar pelo menos uns 30 dias com aquele cheiro lá no seu nariz. Passados 30 dias, se você sentir de longe um pedacinho daquele cheiro, pode ter certeza que você vai lembrar que é câncer e provavelmente o indivíduo vai ter câncer. É um cheiro bem característico, tá? Porém, eu não vou dizer pelo cheiro, ó, você tem câncer, você não tem câncer. Não pode. Ah, mas é o cheiro associado com a imagem que a gente está vendo ali, uma imagem muito feia. Nem isso, tá? O câncer, ele só vai ser diagnosticado através da biópsia.
que é a remoção de um fragmento do tecido, no caso um tecido vivo. Por que tecido vivo? Fica se mexendo? Não, são as nossas células, está tudo vivo ali. Então a gente remove esse tecido para um estudo anatomopatológico. Dependendo da região, é do pulmão, vai lá, vai tirar um fragmento do pulmão. É da traqueia, desculpa, engasguei, só tomar uma água. Não é asma, não é pneumonia, não é câncer, não é nada, tá? Deus me livre. Bater até na madeira aqui. Então, pessoal, a gente removeu um pedaço lá da traqueia, manda para análise para poder ver. É um sinal independente do que tenha sido, para que a gente chegue no diagnóstico do câncer, é necessário a utilização e que seja feito uma biópsia. Fez uma biópsia do lugar, a gente consegue observar bem. Então, o câncer ele vem da palavra genérica que designa tumor maligno, tá? É a neoplasia maligna. Não existe câncer benigno. Todo câncer é agressivo, destrutivo e infiltrativo. Isso aqui a gente precisa saber, ok? Então, câncer é uma palavra genérica que vai designar o tumor maligno. Tá? Então, quando falar indivíduo está com câncer, é tumor maligno. É uma neoplasia maligna. Não existe, ele está com câncer, mas esse é um câncer bonzinho. Não, não existe isso. Tá? Todo câncer ele vai ser agressivo, destrutivo e infiltrativo. Porém, eu ainda acrescentaria mais um item aqui. A maioria deles, hoje, tem um tratamento satisfatório, mesmo eles tendo todo esse potencial. Por isso que muitas vezes as pessoas, quando sentem ou quando pegam um diagnóstico lá, eu estou com câncer, poxa, vou morrer quando? Querem saber disso. Outras choram como se fosse morrer daqui a 30 minutos. E muitas vezes, quando as pessoas têm força, quando as pessoas lutam, elas conseguem muito antes do prazo, de uma forma mais tranquila, de uma forma sem que haja tanto sofrimento, conseguir recuperar tudo isso, ok? Então, o câncer no Brasil ele vai se encontrar entre as duas primeiras causas de morte. Há um envelhecimento da população. É necessário biópsia e exame anatomopatológico para que a gente diagnostique o câncer, tá? Então, entre as duas principais causas de morte, a primeira, a doença cardíaca, tá? Vocês vão ver isso daqui a pouco no restante das nossas aulas. Mas a segunda causa vai ser o câncer. Isso acontece muito por conta do envelhecimento da população, o que é um fator a mais para o desencadeamento desse câncer. E sempre é necessário biópsia para que a gente chegue no diagnóstico, como eu já havia falado para vocês. Aqui eu tenho um quadro, que eu espero ter colocado ele aqui também, que é o panorama para o ano de 2018, é o que a gente tem de mais atualizado que o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, ele colocou, tá? Então, eu vou colocar aqui os tipos de câncer. Eu vou deixar só por estado que fica melhor, tá? Da gente identificar. Só para que vocês vejam, por exemplo, no homem e aqui do outro lado na mulher. No homem, o câncer que mais acomete disparado vai ser o câncer de próstata, com 68.220 novos casos. Se a gente vai pegar aqui o total de câncer, a gente tem aqui, 214 mil casos de câncer nos estados, tá? Essa daí é a taxa bruta, taxa ajustada normalmente de 217 mil novos casos, ok? Então, normalmente, a gente vai encontrar isso aí. Já no caso das mulheres, o câncer que mais vai ser acometido vai ser o câncer de mama feminino. Depois, seguido do câncer de cólon e reto, para depois vir traqueia, brônquio e pulmão. Já no homem, traqueia, brônquio e pulmão é o segundo lugar, ok? Então, deixa eu descartar esse item. Eu tenho aqui um item que vai nos trazer muito melhor esse panorama. Ótimo. Só fechar aqui. Aqui assim, pronto. Vou diminuir para ver a porcentagem. Então aqui, homens
e mulheres. Nos homens, câncer de próstata, primeiro lugar disparado, 68 mil, 37%. Depois já vem ele, ó, traqueia, brônquio e pulmão. Logo depois. E aqui, o câncer de boca, o câncer de cavidade oral, ele está em quinto lugar, tá? No homem. Na mulher, a gente já tem, em primeiro lugar, mama, depois cólon e reto, depois colo de útero, para solar no quarto lugar, com 12 mil casos, a gente tem mais ou menos 6,2% dos casos, traqueia, brônquio e pulmão. Pessoal, 12 mil é um número muito alto ainda. Ah, professor, mas é o quarto lugar. Mas é porque as mulheres, infelizmente, têm lá mama, que tem muito câncer, colo de útero, cólon e reto também, que tem aparecido bastante, infelizmente, tá? Então, pessoal, todos esses problemas aí, depois a gente vê logo aqui tireoide também, que normalmente acomete bastante as mulheres. Cavidade oral fica lá embaixo, tá? Cavidade oral não aparece aqui nem entre os 11 primeiros, ok? Mas é mais ou menos esse o panorama do câncer em 2018, ó, 2018, dados extremamente atualizados. Então aqui, ó, mostrando para vocês o câncer no homem e aqui o câncer na mulher. Daí, ó, vamos falar um pouquinho da história natural do câncer, né? O que acontece? Só tomar uma água aqui. História natural do câncer. Primeiro, os agentes físicos, químicos e biológicos, eles vão lesar o DNA. Então, a gente tem alguns desses tipos de agentes que a gente vai falar. Eles vão lesar o DNA produzindo uma mutação naquela célula. Aquela célula ela vai começar a se multiplicar, vai formar o quê? Os neoplasmas, né? Fratura cromossômica e outras alterações no material genético. Beleza, gravem isso. Alteramos o material genético. Isso tudo acontece como? Em 3 fases do processo. Primeiro, mecanismo de desenvolvimento do câncer nessas 3 fases. Iniciação. Depois promoção, depois progressão. Acho que eu tenho até um vídeo aqui que ele fala. Não tenho, acho que eu tinha visto, mas depois eu vi que o vídeo não estava tão legal, resolvi não trazer para vocês. Mas ó, iniciação. Iniciação, eu consigo fazer com que vocês consigam imaginar bem. Exposição a um carcinógeno, né? Que é um agente que pode provocar câncer. Alterando o DNA da célula. A célula permanece latente. Pode ser eliminada ou desenvolver outras alterações. Vamos lá? O indivíduo, ele gosta de tomar muito sol. Não que ele não gosta, vamos mudar essa frase. Ele precisa tomar muito sol para o emprego dele. Ou ele trabalha em construção, ou ele trabalha na lavoura, e daí ele toma muito sol e não passa protetor. O sol ali, o tempo inteiro nele, vai começar a fazer com que haja alterações celulares. Ah, pegou no lábio inferior, que pega bastante, está pegando no rosto, está pegando nessa região da pele, vai começar a alterar ali, ok? Daí o indivíduo não para e continua tomando sol. Paralelo, vamos chamar esse daí de Mahatma, que é um dos nossos diretores aqui. Chamamos ele de Mahatma. Daí o outro, que é o Lavoisier, só tem gente famosa, né? Mahatma Gandhi, Lavoisier. O outro, que é o Lavoisier, que tem aqui também. Daí o Lavoisier, ele passa a fumar. Acho que é melhor o Mahatma, que o Mahatma fuma e o Lavoisier é o que pega sol, certo? Daí o Mahatma começa a fumar. Aí ele fuma, eu chego para ele e aviso, ó, se tu continuar fumando, tu vai ter problema. O cigarro, com todos aqueles 63 agentes carcinógenos que tem, que pode ser que dê tempo da gente falar ou não de tabagismo para vocês, ele com todos esses agentes, eles começam a alterar a célula. Mas ele é teimoso, ele continua fumando e o Lavoisier continua indo para o sol, tá? Quando eles começam a alterar o DNA, se eu digo, ó, a partir de agora, suspende. Eles suspendem, não evolui, a célula está ali latente. Ela está esperando o mínimo de estímulo para ela passar para a segunda fase. E daí, eles trocam. Um começa a fumar e o outro passa a ir para o sol. Junta os dois. A gente já vai
para a fase de promoção. Após a lesão inicial, as células iniciadoras, se expostas aos agentes promotores, ou os mesmos ou outros, tá, vão começar a apresentar os efeitos carcinógenos. Caso contrário, os efeitos podem ser reversíveis. Então, se eles não tivessem sido expostos a mais agentes, todos aqueles efeitos a gente poderia regredir. Mas eles continuaram, ou seja, os dois já estão ali, né? Querendo ir para o outro lado e eu tentando puxar, mas vamos lá. Passou dessa fase, eu digo, minha gente, já evoluiu. Para. Pelo amor de Deus, para. Já mudou, já está na fase de promoção, realmente agora vocês já estão com câncer. E daí vem a outra, que é a progressão. Processo pelo qual são ultrapassados os mecanismos, estabelecendo o potencial maligno. A evolução da célula normal para a tumoral vai ser caracterizada por alterações nos cromossomos. As alterações celulares vão se manifestar por lesões inflamatórias inespecíficas. E daí começa a aparecer. No lábio dele apareceu o quê? Primeiro, uma reação de queratinização, não dava para entender bem, depois abriu. Uma úlcera, nossa, é uma afta, deixa para lá. O outro no pulmão começou a tossir mais, tem um cansaço, né? Daqui é cigarro, está ocupando também, acho que estou desenvolvendo asma. Daqui a pouco, quando faz um raio-x, opa, vê uma mancha que não deveria estar ali, tá? O outro lá no lábio, passou 30, 40, 50 dias, não sara. Não, normalmente a afta vai sarar com 14, 20 dias e a dele já está com 50 e não sara. Eles passam a desconfiar. Está doendo muito? Nessa etapa, não. Daí, ainda na progressão, as alterações celulares vão se manifestar por algumas lesões inflamatórias, como eu tinha colocado, e quando a agressão for prolongada e intensa, vai ocorrer o desenvolvimento de displasia, tá? Que podem evoluir de um grau, né, grua não é grau, leve, até um grau intenso. Tá? Então, essa displasia, essa alteração que normalmente ocorre, ela pode ocorrer de um grau mais leve, quando os agentes eles também vão pegar um pouquinho mais leve até um grau mais intenso, dependendo também da intensidade de todos esses agentes carcinógenos. E daí, pessoal, eu sei que é duro, mas eu tenho que colocar aqui para vocês quando chega num estágio como esse. Né? Professor, o que era isso? O que vocês acham que isso daí pode ser? É lógico que é uma lesão, mas onde é que está essa lesão? Na boca, ok? Então, uma lesão do câncer aí na boca. Eu trouxe até aqui algumas imagens para vocês. Então, primeiro, o câncer de traqueia e pulmões no Brasil, nos homens, ele vai estar mais concentrado nessas regiões aqui. Então, onde a gente vê aqui essas regiões um pouco mais laranjas, né? A gente vai ver aqui muito no sul. Rio Grande do Sul está disparado, tem mais de 20 casos, tá? Então, a gente tem muitos casos aqui no Rio Grande do Sul. E a gente vê aqui no Nordeste um pouco menos, tá? A região sul, mais região norte e um pouco do Nordeste, um pouco menos em relação aos homens. Se a gente pegar aqui as mulheres, vamos ver se o panorama muda. Mesma coisa, tá? Região sul, concentrando um pouquinho mais, centro-oeste aqui concentrando bem, só que norte e nordeste não tanto, ok? Sudeste aqui também está se livrando um pouco, mas ainda está um pouco mais rosado. Ok, pessoal? Então tem que ter muito cuidado com todos esses tipos. Aqui era só pulmão, traqueia ali. Daí, os estágios do câncer que a gente acabou de falar. Numa figura esquemática, o que acontece? Iniciação, a primeira fase, ele vai pegar e vai ter uma alteração, né, inicial dessa célula, que vai permanecer aqui latente. Depois de um tempo, se não para de ter todos esses estímulos e os estímulos continuam, os agentes agressores continuam, a gente vai ativar a oncogênese. Então, vai começar toda a promoção.
E daí na progressão, olha, eu tinha uma célula, né? Essa célula foi alterada, ó. Tá vendo aqui? Ela era branca, desculpa, a branca, ó. O professor está enxergando errado. Ela era verde com o núcleo azul e a pontinha preta. Daí ela foi alterada aqui, através dos agentes carcinógenos. E ela passou a ser laranja. Quando ela começa a se multiplicar, ela se multiplicou verde e preta como ela era inicialmente e continuou aqui com a laranja, ok? Daí ela continuou sofrendo agressão. Quando ela sofreu agressão, opa, aquilo que dentro era verde já passou a ser laranja e aí trocou tudo, ela está toda alterada. É mais ou menos isso que acontece. E daí ela começa a se multiplicar, 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 multiplicar. É aquilo que a gente viu lá. A lesão ela vai desenvolvendo, formando novos tecidos do jeito que eles acham que devem formar, tá? Com vontade própria. Por isso que a gente tem que tentar eliminar o quanto antes. Ah, professor, e para eliminar é só cortar, é cirurgia? Tem que ver. Então, por isso que é feita uma biópsia. Por quê? Na biópsia vai haver a remoção do tecido vivo e só vai ser diagnosticado e só vai ver a extensão disso tudo na análise anatomopatológica, onde vai colocar um microscópio, vai pegar todas as bordas. Ah, essa borda aqui está livre, maravilha. Quando olha lá na outra, opa, aqui não está livre. Quando é feita essa biópsia, é retirado, além da lesão, um pouco mais de tecido sadio, para que veja, não, aqui realmente o tecido está sadio. Opa, aqui nessa região que você tirou o tecido não está sadio, tem câncer ainda. Então, ele é muito infiltrativo. Muitas vezes não tem como determinar dessas células. Isso tudo a gente consegue observar lá no microscópio, que as células elas estão diferentes do que elas deveriam estar. Então, quando a gente consegue analisar isso, ver todas essas alterações celulares, a gente consegue o diagnóstico muito mais simples do câncer em todos os sentidos, ok? História natural aí. Os fatores de risco gerais. Então, a gente tem, por exemplo, tabagismo, né? Que é um fator de risco geral. O indivíduo que fuma, é lógico que ele vai ter câncer de tudo, tá? Principalmente pulmão e boca. Etilismo, álcool, vai potencializar a probabilidade de um indivíduo ter câncer em mais de 15 vezes, caso ele fume também. Radiação não ionizante, a luz solar. Irritação mecânica crônica, opa! Pouquíssimos autores falam que isso pode provocar câncer. Eu, particularmente, vou junto da linha que diz que ela sozinha não é capaz de desenvolver câncer em ninguém, ok? Agentes infecciosos, vírus, fungos e a dieta, tá? A falta de alguns nutrientes para o indivíduo também pode ser um fator de risco para o desenvolvimento do câncer, ok? Aqui, vamos falar um pouquinho agora do câncer bucal, tá, pessoal? Mostrando aí para vocês, quando a gente enxerga assim é fácil diagnosticar, tá? A demora no diagnóstico dificulta o tratamento, daquele jeito ali é maravilha. Só que muita gente que tem uma lesão, seja uma lesão como essa, uma lesão no rosto, na pele, sabe qual é o maior medo deles? Ouvir: você tem câncer. Mas na verdade, sabe qual seria o maior medo que eu teria? Você tem câncer, porém, procurou tarde demais o atendimento. A coisa mais importante para eles, depois de você tem câncer, é, tá no início e a probabilidade de a gente conseguir vencê-lo é grande. Então, a gente tem uma probabilidade grande aí de você não ir a óbito. Maravilha, pessoal! É o que todo mundo quer. Por isso que a gente tem que realmente doutrinar a todos para que façam os seus autoexames, as mulheres da mama, homem e mulher da boca, tá? Que olhem, vejam se tem alguma alteração no corpo, na pele, em qualquer lugar, para que não desenvolva o câncer. O autoexame e exame clínico para o câncer bucal, eles são as maneiras mais eficazes, tá? De diagnóstico das lesões iniciais, ok? Então, mostrando aí para vocês o câncer bucal. Quando ele chega só com uma feridinha dessa, talvez o especialista até desconfie. Mas a população em si, não vai dizer que isso aqui é câncer, né?
Ainda mais comparado com aquelas outras duas fotos que eu mostrei para vocês. Então, tem que ter muito critério, muito cuidado. É muito fácil identificar o câncer de boca quando ele está dessa forma, né? Uma lesão aqui, ó, muito tecido onde não deveria, expandiu todo e tal. Mas, quando, por exemplo, ele vem assim, na borda lateral da língua, né? Tá aqui, mais um outro tipo de câncer que provavelmente pode fazer com que o indivíduo ele perca metade ou a língua inteira, né? É difícil a pessoa aceitar, mas o indivíduo que está assim, ele vai perder muito mais tecido. É muito melhor enquanto ainda está assim e a gente consegue controlar e a pessoa sobreviver do que, infelizmente, ficar no estágio maior e a pessoa não ter outra alternativa. Ah, não dá mais para fazer cirurgia, ele já infiltrou, já está muito grande, vai fazer químio, rádio e, infelizmente, a probabilidade de dar certo não é tão alta. Então, tem que ter muito critério, tem que ter muito cuidado com todas essas possibilidades. O câncer de traqueia, só tomar uma água. O câncer de traqueia é mais raro, tá, pessoal? Câncer de traqueia. O que é a traqueia? Vocês viram lá, né? Traqueia é um tubo oco formado por cartilagem e músculos, só para a gente relembrar. E ela faz a comunicação entre a laringe e os brônquios. Vai se dividir em dois brônquios, não é? Que vai se comunicar com o lado direito e o lado esquerdo do pulmão. É importante na condução do ar do ambiente externo para o ambiente interno. O câncer de traqueia ele é bem raro, tá? Ele é raro e o tumor normalmente é decorrente de um câncer de pulmão que invade a área. Então, ó, normalmente o câncer ele vai iniciar no pulmão, só que ele vai começar a se desenvolver tanto, que vai invadir a área da traqueia, ok? O câncer na área da traqueia em si, ele não é tão comum. Ele é até mais comum, pulmão e boca, porque é onde fica estagnado mais ali, onde ele está mais exposto aos agentes. Tudo bem que passa pela traqueia, principalmente tudo que é inalado lá com o cigarro, mas ele vai ficar armazenado onde? Lá na região do pulmão, tá? Onde vai causar uma reação muito maior. Quais são os sintomas comuns de câncer de traqueia? Tosse seca e com sangue, que provavelmente deve ter alguma lesão ali. Dispneia, aquela dificuldade respiratória. A voz um pouco mais rouca, o indivíduo ele tem dificuldade para falar, tem dificuldade para engolir. Febre, calafrio, algum tipo de infecção ele também pode ter. E ele pode ter também um chiado pulmonar, uma sibilância, tá? Então é um pouco complicado isso tudo aí. Mostrando aqui para vocês, ó, dentro de uma endoscopia. Foi feita uma endoscopia, colocou lá a câmera dentro da região da traqueia para mostrar uma lesãozinha ali. A lesão provavelmente proveniente de uma lesão ali já do pulmão. Tratamento pode ser cirúrgico, removendo somente a lesão, dependendo da extensão da lesão. Se é uma lesão que tem uma extensão muito grande, o que vai fazer? Cortar a traqueia? Não dá, né? Pode ser necessário fazer uma radioterapia, sempre com muito cuidado para que não haja atrofia, tem que ver como é que vai ser nessa região, tudo. Tem muitos fatores aí que podem desencadear alguns problemas um pouco maiores. Câncer de pulmão agora. É, né? Um dos mais comuns que a gente tem. Origem nas células dos pulmões, nos órgãos esponjosos, localizado na região peitoral do corpo. É responsável pela absorção do ar inalado e pela liberação do dióxido de carbono exalado pelo indivíduo, tá? Então, ó, lembra disso, tudo que a gente falou lá na circulação. Vai haver a troca gasosa, onde ele vai colocar para fora o dióxido de carbono, onde ele vai receber aquele oxigênio para passar para toda a corrente sanguínea. O tumor ele vai se desenvolver por meio de multiplicação, as células elas vão começar a se multiplicar, né, de forma desordenada, normal, e vão formar a lesão. Essa lesão ela vai começar a destruir os tecidos adjacentes, aqueles tecidos que estão lá do lado, os tecidos laterais, podendo atingir a circulação. Aí, ó, se a lesão atinge a corrente sanguínea e a circulação, por isso que, normalmente, o câncer de pulmão, ele ou é uma metástase,
de um câncer em algum outro lugar, vai lá, termina no pulmão, justamente por causa de todas as trocas, ou quando tem um câncer de pulmão, tem que ter muito cuidado com metástase para outros órgãos, porque basta uma única célulazinha cancerígena, aquela defeituosa, caiu na corrente sanguínea, foi lá, opa, o fígado disse, não, eu vou filtrar isso aqui. Filtrou, não conseguiu, ela ficou lá, ela começa a se desenvolver, onde ela vai formar um tumor? No fígado. Daí depois, opa, vamos ali, vamos no rim, na filtragem, vou tentar filtrar aqui, parou, opa, já era. E daí começa a desenvolver outros tumores, ok? Fenômeno conhecido como metástase. Então, ele normalmente forma esse tipo e quando cai na circulação sanguínea, a gente passa a ter algumas metástases. Mostrando aqui, né, uma figura esquemática, câncer de pulmão. De acordo com o INCA, com os dados do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, que a gente já mostrou ali para vocês, o câncer de pulmão, cuja incidência mundial aumenta 2% a cada ano, ele vai ser o mais comum dos tumores malignos, tirando, lógico, o mais comum dos dois, tirando o de próstata nos homens e nas mulheres, o de mama, o de cólon reto e o de colo de útero, tá? Então, ele vai ser o mais comum de todos esses que a gente está falando, ele é o que mais acomete. As causas. Pessoal, mais uma vez, a principal causa do câncer de pulmão é o tabagismo. É mesmo, professor? É lógico! É lógico, ainda tem gente que fuma. A gente vê que a população dos fumantes tem diminuído, tá? Porém, pessoal, ainda precisaria diminuir ainda mais. Ah, todo mundo tem medo lá do Aedes aegypti. Eu também tenho, né? Por quê? Pode dar dengue, zika, chikungunya, vai dar todos esses problemas. Alguns podem levar a óbito, malformação do feto. O cigarro já faz isso há muito tempo, tem gente que paga para ter. Imagina você chegar e dizer, ó, vou te dar aqui R$100 para você encher a minha casa de mosquito. Poxa, não, mas vai fazer mal. Não, eu quero só dos que transmitem, estejam contaminados. É isso que o cigarro faz. O indivíduo paga para poder morrer aos poucos. Se for uma mulher, pode dar efeito no bebê dela, da mesma forma que a zika vai fazer e pode dar lá uma microcefalia. Então tem que ter consciência disso, e ela está pagando, poderia ser evitável, tá? Então, ó, para o pulmão se proteger de todas essas agressões da fumaça e das substâncias nocivas do cigarro, ocorre uma transformação na mucosa, causada por alterações celulares importantes. Então a mucosa ela começa a se alterar, né? Fazendo com que a gente tenha uma boa proteção, uma proteção ainda melhor. Mostrando aí o câncer de pulmão. Vou mostrar aqui para vocês. A imagem aqui, ó, câncer de pulmão. Isso no filtro, né? E a gente consegue observar. Aqui, ó, pulmão normal tá limpo. E o pulmão com câncer tem essa mancha aqui. Uma mancha um pouco mais radiopaca, tá? Deveria estar assim limpo, cheio de ar. E aqui a gente observa uma mancha decorrente, daqui provavelmente sugestivo de ter uma lesão, de ter uma massa ali, onde não era para ter massa, era só para ter ar e era para ficar radiolúcido, era para ele ficar mais escuro assim, ok? O pulmão do não fumante e o pulmão lindo ali do fumante, ó. Deus do céu, pessoal, olha só o que o cigarro faz. Será que vale a pena mesmo fazer isso tudo com o nosso organismo? Tanto trabalho, né, para construir. Então, atenção. Incomum é quem não fuma. Isso daí já foi, é lógico, um tempo onde a maioria das pessoas fumavam. Ah, você é careta, você não fuma. Eu nunca provei cigarro, nenhum tipo, tá? Por quê? Porque, pessoal, dá prazer. A pessoa que fuma, não fuma porque quer morrer. Ah, eu vou começar a fumar com 13 anos porque eu quero morrer daqui a pouco. Não. Primeiro a pessoa vai lá, fuma por um status ou para ter um destaque maior ali numa roda de amigos, de uma forma totalmente irresponsável.
né? E depois ela termina se tornando dependente. O organismo precisa daquela nicotina para saciar. Se ele não tem abstinência, é uma coisa grave. Então tem que ir tirando aos poucos, tem que realmente remover. O indivíduo ele vai ter que passar um tempo sem, ele pode ficar nervoso, tudo. Então tem que ter muito cuidado com isso. É charmoso? Charmoso o quê? Morrer? Deus me livre. Charmoso é ter saúde. Sintomas. Em seu estágio inicial, o câncer de pulmão geralmente não tem sintomas, o que normalmente dificulta o diagnóstico, tá? Quase ninguém faz frequentemente uma radiografia do pulmão para saber se tem alguma coisa. Então, no seu estágio inicial, é de difícil diagnóstico. Quando ele já está no estágio mais avançado, que passa a ter alguns sintomas no indivíduo, é quando ele vai procurar os serviços médicos. Quando procura o serviço médico que faz o raio-x, é onde normalmente tem o diagnóstico. Quando os primeiros sinais clínicos começam a se manifestar, normalmente, tosse, expectoração com sangue, falta de ar e dor torácica. Isso tudo aqui já é característico de um câncer no estágio um pouco mais avançado, quando ele começa a ter esses sintomas. Eu estou tossindo, mas não estou com nada não, viu, pessoal? Só engasguei aqui com essa água que estou tomando. Os sibilos, que são esses chiados no peito, tá? Rouquidão, normalmente o indivíduo já fica um pouco mais rouco. Começa a ter infecção frequente, tá? A imunidade vai lá para baixo e principalmente a pneumonia, que a gente já mostrou para vocês, aquela infecção lá no pulmão, ele começa a ficar mais suscetível, qualquer vírusinhos já faz com que ele tenha uma pneumonia adquirida na comunidade mesmo, não precisa ser no hospital. Cansaço, né, através da fadiga, perda de apetite, quer comer direito, inchaço na região da face e do pescoço também são característicos do câncer de pulmão. Então aqui, mostrando para vocês, a lesão começando a formar aqui. E os diagnósticos, né? Quando ele começa a apresentar muitos desses sintomas, eles são semelhantes a alguns que a pessoa fuma muito, ela vai ter dificuldade de respirar, ela vai tossir, a voz dela já pode ser um pouco rouca e ela pode não ter câncer. Então, aquelas pessoas que já fumam há muito tempo, tudo bem. Mas o que vai fazer com que haja um diagnóstico diferencial? Por exemplo, um raio-x do tórax, pode ser complementado por uma tomografia computadorizada. Endoscopia respiratória, uma broncoscopia, onde vai passar lá nos brônquios. É um pouco incômodo, mas ele vai estar no mínimo sedado ali para que possa verificar se há algum tipo de lesão ou alteração na região. Tratamento. Primeiro, está desconfiando? Procura um médico, né? Os primeiros sinais da doença, não tenha medo de diagnóstico. Mas é quase certo ter, não tem que ter medo. Por quê? Quanto antes for procurado, melhor. Eu falei para vocês, está lá no pulmão, está aquele tempo todo, ele está convivendo ali com aquela troca gasosa nos capilares, corrente sanguínea. Caiu na corrente sanguínea, começa a se espalhar, é muito mais complicado de fazer o tratamento. E até que ele comece a se manifestar, que ele forme, que ele mostre que tem alguma lesão, é muito mais difícil, tá? Mas eu já vi que tem uma quimioterapia que ela mata onde tiver. Beleza. A quimioterapia é uma boa arma, mas depende do tamanho do exército que está lá do outro lado. Tem que ter cuidado. Até porque, se a gente aumentar o exército lá da quimioterapia, pode ser que o indivíduo não suporte também. Vocês sabem, os fármacos, as drogas, eles são boas, utilizadas nas doses adequadas. Quando a gente coloca uma droga um pouco mais forte, o indivíduo pode ir a óbito. Tem gente que morre com overdose de paracetamol. Então, tomou paracetamol demais, termina parando o fígado e ele vai a óbito. Então, tem que ter muito cuidado com isso tudo. Com uso indiscriminado. O paracetamol está lá, para qualquer pessoa chegar e pegar. Então, tem que ter muito, mas muito cuidado com algumas medicações. Tratamento. Somente o especialista pode orientar o paciente em relação ao protocolo que vai ser tomado, né? No caso, o oncologista, seja de forma combinada ou isolada,
Todos os meios de tratamento têm como objetivo simples: combater as células cancerígenas. A escolha da melhor estratégia vai depender de quê? Da localização, do tamanho do tumor e da extensão. Ele está localizado em um lugar? Ele está localizado em 2, em 10, em 20? Qual o tamanho? Dá para fazer cirurgia também? Não dá? É só químio? É químio e rádio? O que dá para fazer? Nos primeiros estágios da doença, a chance de cura chega até a 75%. Em estágios mais avançados, a combinação de radioterapia e quimioterapia obtém melhores resultados, com 30% de chance de cura. Pessoal, isso daqui vai aumentando a cada ano, tá? Mas no estágio inicial, a gente tem 75% de chance de curar e 25% de chance de ir a óbito. Meu Deus do céu, é muito grande. Imagina se eu paro e digo para vocês, terminou a aula, saindo de onde vocês estão, vocês vão atravessar uma rua. Se vocês atravessarem essa rua 4 vezes seguidas, em uma das 4 você vai morrer. Eu não atravessava essa rua, mas de jeito nenhum. Eu ia devagar para um lado, para o outro, esperava mudar a hora, não vi nenhum carro. Vocês vão atravessar 4 vezes. Na primeira, ou em alguma delas, vai chegar um carro e vai atropelar e vai matar. Em outra, o carro vai atropelar e vai deixar você bem baqueado. Nas outras 2, você não vai ter nada, vai conseguir atravessar tranquilo. Meu Deus do céu. É difícil, né? Agora você tem a opção. Não fuma mais e não precisa atravessar. Maravilha. Não fuma e não atravessa. Por quê? Deus me livre, pessoal. Imagine 30% o contrário. Você vai atravessar 4 vezes e das 4, só uma você tem chance. É complicado, né? Então a prevenção, é lógico, eliminar cigarro, eliminar o álcool, elimina isso tudo. A forma mais importante e eficaz de prevenção é o combate ao tabagismo, tá? Então, combatendo o tabagismo, a gente vai conseguir de uma forma muito mais eficaz reduzir. Com essa medida, há uma redução significativa do índice dos novos casos e a taxa de mortalidade relacionada com o câncer de pulmão também diminui. Pessoal, é mais de 450 substâncias que fazem mal, sendo mais de 63 com potencial carcinógeno. Também é fundamental diminuir a exposição contínua passiva, dos fumantes, ou seja, os fumantes passivos. Se você não quer sobreviver, quer morrer, morre, mas se tranca lá e morre sozinho. Se você tiver um filho, uma filha, um pai, uma mãe, um avô idoso, não fuma perto deles, respeita pelo menos a vontade deles de não morrer, de viver. E é isso que a gente tem que passar para todo mundo. Quer fumar? Vai lá, se isola, fica só. Fuma, tá? Quer tratamento? Vamos lá, a gente vai tentar ajudar. Existem algumas medicações, tá? Existem alguns tratamentos que são bem efetivos, muitas pessoas conseguem. Acompanhamento psicológico, psiquiátrico, para que realmente a gente elimine essa dependência que a nicotina faz com que o indivíduo tenha, tá? Mas os fumantes passivos, eles correm tanto risco quanto os fumantes ativos. Aqueles que trabalham expostos a outros agentes irritantes dos pulmões, é recomendado o uso de equipamento de proteção individual. Para aqueles com história familiar de câncer de pulmão, é essencial o acompanhamento regular com o especialista para a realização de exames periódicos. Então vamos lá. Meu pai teve câncer de pulmão, então vamos. Eu conheço gente que teve câncer de pulmão sem nunca ter fumado nada, sem nunca ter bebido nada. Teve câncer de língua sem nunca ter tido nada. Poxa, se já existem essas pessoas, se todos corremos um risco, por que eu vou aumentar esse risco? É essa conscientização que a gente tem que passar. É muito mais simples a gente prevenir, isso em todas as situações, do que a gente ter que tratar. Mas vale a pena? Não vale. O prazer que você sente
ele vai embora no dia que você está lá na frente do médico e você ouve que está com câncer em estágio avançado ou que já tem metástase e que a probabilidade de cura é pouca. Que o médico diz, vai para casa e vai curtir a tua família, aproveita. Como se dissesse, aproveita, que são os últimos momentos que vocês vão ter juntos. Então não é muito melhor a gente ter um sofrimento e não fumar? Ter um sofrimento e diminuir um pouco o álcool, diminuir um pouco a bebida, ou eliminar, já que tem uma predisposição de desenvolver o câncer? Isso tudo é muito melhor. Ok? Então o tabagismo ele está aí como um dos nossos principais vilões. Ok, pessoal? Então, hoje a gente fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo no coração de todos. Estudem, estudem, estudem bastante e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau!